Boa tarde, pessoal. Aqui que vos fala é o Hélio Santana do canal Desmontando os Mitos, tá? Antes de mais nada, obviamente, eu queria agradecer a todos os 870 inscritos no canal. Muitíssimo obrigado mesmo a cada um de vocês. Galera, hoje o vídeo vai ser um pouco demorado, porque eu vou falar sobre as ditas profecias, tá? Aqui da mitologia judaica cristã. Muitas pessoas ainda elas acreditam na Bíblia porque elas acham que essas tais profecias foram escritas antes das coisas acontecerem aqui, mas não é bem assim. Tá? Eu vou até dar um exemplo disso. Tá? No Novo Testamento, né, há a passagem lá que o suposto Jesus, né, estaria profetizando contra o templo de Jerusalém, tal, que seria derrubado e tudo. Só que olha só o que acontece. Todos os mais antigos textos que a gente tem aí do Novo Testamento, eles datam do século II, galera, tá ok? Então olha só como que as coisas são fabricadas. Alguém no ano 100 e alguma coisa, tá? Do ano 100 e alguma coisa já fazia mais de 50 anos que o templo já tinha sido, né, derrubado. Então, depois que o templo é derrubado, tá, alguém vai lá e escreve que um tal de Jesus, tá, teria vivido no ano, né, durante o ano 30 ao ano 33 ou ao ano 37, porque até nisso ainda tem uma confusão danada aí, tá, gente? Por causa do calendário cristão, tá? Ele não segue os parâmetros verdadeiros de tal época, tá? É como se Jesus tivesse nascido 4 anos antes de Cristo. Tem uma confusão no calendário aí, tá bom, gente? Ainda tem isso também, porque tudo na mitologia cristã foi fabricada com muita fraude, com muita farsa, tá bom? Então, olha só, alguém lá no ano 100 e alguma coisa, tá? Após o templo ter, né, sido destruído, escreveu que um tal de Jesus teria, né, profetizado isso. Poxa, aí fica fácil, né? Você espera algo acontecer, depois que esse algo ocorre, você escreve que antes, tá? Uma pessoa já teria falado que aquilo iria acontecer. Poxa, aí qualquer um é profeta, tá ok? Então, hoje o vídeo vai ser muita leitura mesmo aqui e não tem como ser diferente. Então, eu queria que vocês tivessem um pouco aí de paciência, tá? Para ouvirem o que eu vou ler aqui para vocês aqui e para vocês entenderem o quão que a Bíblia não é a palavra de Deus nenhum, não existe profecia nenhuma aqui, não, tá ok? Muito do contrário, a própria Bíblia aqui vai provar que as profecias falharam e falharam absurdamente aqui, tá, galera? Antes de mais nada, eu queria que vocês abrissem no livro de Deuteronômio, capítulo 18, tá? E fossem ler comigo aqui a partir do versículo 20, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma confere aqui. Tá, é a partir do versículo 20 aqui, tá? Do capítulo 18 do livro de Deuteronômio, tá bom? Seguinte, e Moisés continuou dizendo ao povo, olha só o que Moisés aqui está dizendo ao povo, aqui, ó. O Senhor disse também, tá? Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em meu nome ou de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus? Né? Então ele está perguntando, mas como eu vou saber se a mensagem desse profeta é a mensagem de Deus ou não? Qual prova eu vou ter? Aí ele responde: fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, observem bem, se o que o profeta disser não acontecer, então o que ele disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Tá ok? Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 20. Só repetindo aqui, tá? Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Tá? Hélio, o que tem isso a ver? Tem tudo a ver. Olha só, eu gostaria agora de começar a fazer uma leitura aqui com vocês aqui acerca das profecias, tá ok? Salmos 89, do 4 ao 5. Ó.
Conclui, dizei-vos, uma aliança com o meu eleito. Tá? Quem é esse eleito? Davi, tá, gente? Liguei-me por juramento a Davi, meu servo, conservarei sua linhagem para sempre. Olha, é bom vocês colocarem esses pormenores e levar isso muito em consideração, tá? Porque a palavra de um Deus aqui, ela não pode se equivocar, não é verdade? Olha só então, conservarei sua linhagem aqui essa profecia aqui, né, nos Salmos e tal, inspiração divina, olha só, né? O próprio Deus aqui está falando que ele vai conservar a linhagem de Davi para sempre, eternamente, tá? Em nenhum momento, em nenhuma geração seria quebrado isso, então preste bem atenção nisso. Conservarei sua linhagem para sempre, manterei seu trono em todas as gerações. Preste muita atenção nesse termo, todas as gerações, tá ok? E Salmos 89 também, versículo 36, 37, afirma praticamente a mesma coisa, tá? Jurei uma vez por todas, pela minha santidade, olha só, tá? Deus aqui está jurando por ele mesmo. A Davi não faltarei jamais. Sua posteridade permanecerá eternamente. Prestem bem atenção nisso, tá? Eternamente, para sempre, todas as gerações, tá? E seu trono, como o sol, subsistirá diante de mim. E o seu trono, como o sol, subsistirá diante de mim. Nos trechos, Deus promete que a descendência de Davi será perpétua, tá? Prestem bem atenção, tá lá tudo escrito para vocês irem lá e conferirem. Seu trono duraria para sempre, como o sol. Entretanto, depois de Zedequias, não houve rei davidiano por 450 anos. Olha só. Então você vê que essas profecias, né, da Bíblia, elas enganam só pessoas realmente que não estudam a Bíblia, não estudam a história, não estudam a própria história dos judeus, tá ok? Porque foi quebrado por 450 anos. Então esquece aquela baboseira que seria para sempre, em todas as gerações, teria lá um rei davídico, né? Não, isso nunca aconteceu, gente. Tá? A própria história relata isso, tá? A própria Bíblia, inclusive, relata isso aqui, tá? A linhagem foi finalmente restaurada com Aristóbulo, da dinastia Asmoneana, mas ela também acabou. De acordo com uma profecia do Novo Testamento, Jesus receberia o trono de Davi e reinaria para sempre. Isso está em Lucas 1, do versículo 32 ao 33. Mas isso também nunca aconteceu, tá bom? Isso nunca aconteceu. O fato é que a linhagem real foi interrompida por 450 anos e a profecia fracassou, tá? Vejam só que está escrito aqui, Salmos 89, 4, 5, tá? Conclui, dizei-vos, uma aliança com o meu eleito. Liguei-me por juramento a Davi, o meu servo. Conservarei sua linhagem para sempre. Manterei seu trono em todas as gerações. Olha só, em todas as gerações. Só que aqui a gente sabe muito bem, até lendo a própria Bíblia, né, que isso não ocorreu, do contrário, tá? Não houve rei davídico durante 450 anos, não houve ninguém ali da descendência de Davi ali reinando, né? E a linhagem só foi finalmente restaurada, né, com Aristóbulo, da dinastia Asmoneana, mas ela também acabou. Ou seja, é uma das profecias que jamais ocorreram na Bíblia. Essa é só uma das. Tem muita mais coisa aqui, gente. Ó, vamos lá, tá? Olha só. Deus havia prometido a Davi, né, no Salmo acima, que sua linhagem real e seu trono seriam mantidos em todas as gerações, né? Agora a gente também pode analisar aqui uma outra profecia calamitosa lançada sobre a cidade de Damasco, né? Olha só. Oráculo contra Damasco, né? Damasco vai ser suprimida do número das cidades e será reduzida a ruínas, abandonadas para sempre, tá? Damasco, então, aqui vai ser abandonada para sempre. Suas cidades serão abandonadas aos rebanhos, que virão repousar sem que ninguém os enxote. Isaías 17:1. Tá ok? Essa passagem nos oferece mais uma oportunidade excepcional de avaliarmos a validade das declarações bíblicas. Após a Bíblia impugnar este destino terrível à cidade de Damasco, o que ocorreu?
Segundo os textos sagrados, ela se tornaria um montão de ruínas. Porém, apesar da maldição bíblica, Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, existe até hoje em dia. Ela tem sido continuamente habitada desde a sua fundação, ainda não se transformou em ruínas nenhuma, tá ok? Observem agora uma outra profecia sinistra aqui, tá? Sobre a cidade de Jerusalém. Olha só, sobre a cidade de Jerusalém e sobre a terra de Judá, tá? Farei de Jerusalém um amontoado de pedras, um covil de chacais, e das cidades de Judá um deserto onde ninguém mais habitará. Jeremias, capítulo 9, versículo 10. Observamos aqui uma profecia bem explícita, né? Jerusalém e as cidades de Judá se tornariam um monte de pedras, uma morada de chacais desoladas, onde ninguém mais habitaria. Será que Jerusalém e as cidades de Judá ficaram para sempre sem habitantes? Apesar de Jerusalém ter sido destruída por 2 vezes, né, pela Babilônia, em 587, né, antes da Era Comum, e por Roma, né, em 70, da nossa Era Comum, do nosso novo calendário aí. Ela sempre voltou a ser habitada e continua a ser até nos dias de hoje, gente. Então, olha só, né, quantas profecias aqui, né, a própria Bíblia relata que não ocorreu, tá? A própria história também, né, nos informa categoricamente isso, tá? Então, se seu único objetivo de crer na Bíblia é porque você acha que as profecias aqui aconteceram, é mais, então, uma razão para você não crer na Bíblia, porque essas profecias nunca aconteceram, gente. Então, continuando aqui, né? Note agora mais uma profecia lançada, uma maldição nos judeus, para que fugissem para o Egito, tentando escapar dos exércitos babilônicos. Olha, eu vou ler aqui para vocês, tá? Tá na Bíblia tudo isso, tá, gente? Assim disse Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: se vós mesmos positivamente fixardes as vossas faces para entrar no Egito, e realmente entrardes para residir ali como forasteiros, então terá de dar-se que a própria espada que tendes medo, né, a espada lá dos babilônicos, né, vos alcançará na terra do Egito, e a própria fome que tendes receio vos seguir de perto ao Egito, e lá é que morrereis. E acontecerá que todos os homens que fixarem as suas faces para entrar no Egito, para residir ali como forasteiros, serão os que morrerão pela espada, pela fome, pela pestilência, e não virão a ter nem sobrevivente, nem fugitivo, por causa da calamidade que trago sobre eles. Jeremias, capítulo 42, do versículo 15 ao versículo 17. Está tudo na Bíblia, galera. Isso aqui não é o Hélio que está falando, não. É a própria Bíblia que está afirmando. Olha só, depois da destruição total de Jerusalém pelos babilônicos, o restante da população de Judá fugiu para o Egito. Olha isso. Isso é histórico, tá? Como refúgio, evidentemente juntando-se a outros judeus que estavam naquela terra. Segundo a profecia acima, todos os judeus que fizessem isso morreriam pela espada, pela fome ou pela peste. Outras 2 profecias bíblicas relacionadas a esta afirmaram categoricamente que o Deus de Israel iria trazer Nabucodonosor, rei da Babilônia, para golpear a terra do Egito, queimando os templos e matando todos pela espada. Um total extermínio. Onde isso ocorre? Em Jeremias, capítulo 43, do versículo 8 ao versículo 13. Agora vejam só, se Nabucodonosor tivesse realmente invadido o Egito e destruído todo aquele país, conforme foi profetizado na Bíblia, em Jeremias 46, do 13 ao 26, os judeus que fugiram para aquele país em busca de refúgio, com certeza seriam destruídos, como predito. Mas o problema é que não existe nenhuma evidência histórica de que Nabucodonosor invadiu o Egito após ter conquistado Jerusalém. Nenhum historiador disse isso. Do contrário, Heródoto, um dos mais renomados historiadores da época, visitou o Egito pessoalmente apenas 100 anos depois da dita devastação total do Egito pelos babilônicos. E o que será que ele registrou? O que será que ele registrou? Isso é histórico, tá, gente? Será que ele fez alguma menção ao tão recente extermínio que a Bíblia afirma que tivera acontecido? Não. Por que será que um tão renomado historiador não fez sequer uma menção de tal tragédia? Simplesmente porque ela não existiu.
Nunca foi achada nenhuma prova arqueológica de tal devastação. Nada, simplesmente nada. Se você tem dúvidas, pode pesquisar à vontade em enciclopédias, conversar com historiadores, averiguar em sites na internet, faça um teste. Tenha absoluta certeza de que você não encontrará absolutamente nada. A única menção que se faz a uma campanha militar babilônica contra o Egito nesta época encontra-se em um texto babilônico, datado do 37º ano de Nabucodonosor, que corresponde ao ano de 568 antes da Era Comum. Isto é 20 anos depois da devastação de Jerusalém. E tal texto relata uma ação militar que não resultou na devastação no Egito. Isso nunca aconteceu. Pense bem, o Egito sempre foi uma pedra no sapato dos babilônicos. Tentaram de todas as maneiras impedir a ascensão do Império Babilônico. Fizeram até alianças com diversos países na tentativa de barrar o avanço deles. Inclusive, fizeram uma aliança com os próprios judeus, aliança esta que dificultou a conquista de Nabucodonosor. Todas as grandes conquistas da Babilônia teve, inclusive, as menores, todos os países que eles devastaram, por menores que fossem, foram registrados. E por isso que hoje há muitos textos babilônicos descrevendo suas conquistas. Pode-se notar isto pela imensa quantidade de registros da destruição de Jerusalém, que era considerado um país menor. Olha agora só, Jerusalém é um país bem menor do que o Egito. Agora pense nisso. Agora, você não acha que se os babilônicos tivessem mesmo devastado completamente o Egito, assim como fizeram com Jerusalém, eles não teriam feito vários registros sobre isso? Pensam bem. Para os babilônicos, cara, ia ser um puta negócio ter devastado o Egito. Eles iam sentir tanto orgulho disso que os babilônicos iriam escrever sobre isso, mas não tem registro nenhum sobre isso. Esse é o problema. E voltando aqui, até mais do que destruição de Jerusalém, eles iam se gabar, se vangloriando desse impressionante extermínio por seu maior rival. Agora, por outro lado, existem muitas provas de que os judeus se estabeleceram sim no Egito. Não morreram como a profecia ela falava que eles iam morrer se eles fossem para o Egito fugindo de Nabucodonosor. Vocês estão entendendo? É totalmente o contrário. A arqueologia nos prova totalmente o oposto do que a própria Bíblia relata. Por outro lado, existem muitas provas de que os judeus se estabeleceram no Egito, tendo paz e prosperidade. Eles habitaram em várias cidades, como Tifanés, pelo que parece uma cidade-fortaleza na região do Delta, Migdol e Nof, considerada ser Mênfis, uma antiga capital do Baixo Egito. Até mesmo o idioma hebraico foi difundido por esses refugiados judeus no Egito. Eles se adaptaram tão bem no Egito que alguns séculos depois a cidade egípcia de Alexandria se tornou um grande centro cultural judeu. A própria história prova que aquelas coisas lá que a Bíblia falava que se eles fossem para o Egito, Deus ia matar todos eles, é uma grande farsa, é uma grande mentira. Realmente um panorama bem diferente da horripilante profecia bíblica. Vamos analisar também uma profecia feita ao patriarca Abraão. Essa aqui é uma das melhores para mim, galera. Veja só. E Jeová disse a Abraão, depois de Ló ser separado dele, levanta os teus olhos, por favor, e olha desde o lugar onde estás para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste, porque a ti e a teu descendente vou dar toda a terra para a qual estás olhando, até um tempo indefinido. Levanta-te, percorre o país no seu comprimento, na sua largura, porque vou dá-lo a ti. Isso está em Gênesis, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 17. Olha só. Nesta profecia, Deus promete dar a Abraão a terra de Canaã. Porém, essa profecia nunca se cumpriu, pois Abraão sempre foi um residente forasteiro nessa terra, morando em tendas e constantemente mudava de lugar. Veja que a própria Bíblia confessa que a profecia ou promessa que Deus fizera a Abraão nunca se cumpriu. Olha só. Agora, se vocês forem lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, olha o que vai estar escrito aqui. Foi na fé que todos os nossos pais morreram, embora
embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-se e saudaram-no de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, em Gênesis capítulo 13, né, Deus faz uma profecia, uma revelação, só que isso nunca acontece. Ele promete a Abraão dar a terra e isso nunca acontece. Abraão não consegue ter essas terras. Não é dele, do contrário, ele vive sempre naquelas terras ali, fugitivo e errante. E lá em Hebreus vai afirmar categoricamente: foi na fé que nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. A própria Bíblia está afirmando que o que foi prometido para eles nunca aconteceu. Vocês estão entendendo? Continuando aqui, né? Lemos a seguir profecias acerca da queda de Tiro, da cidade de Tiro também. O rei Nabucodonosor de Babilônia, a segunda profecia, viria com um exército, destruiria as muralhas e as torres, pisaria todas as ruas com as suas patas de seus cavalos, iria demolir as casas e matar todo povo. A cidade nunca seria reconstruída. Pessoas iriam procurar, mas ninguém nunca mais acharia Tiro. Teria, portanto, um fim terrível, né? Vocês podem ler isso aí, senão vai ficar muito complicado aqui, muito demorado se eu ler, mas vocês podem ler isso em Ezequiel, capítulo 26, do versículo 7 ao versículo 21. Tá tudo lá, não é o Hélio que está falando, é a Bíblia que está afirmando categoricamente. Apesar da profecia babilônica falhou em capturar e destruir Tiro, Nabucodonosor bem que tentou. Ele a cercou e tentou invadi-la por 13 anos. Entretanto, não obteve sucesso. A Bíblia admite que o esforço falhou, pois Deus, para recompensar o empenho de Nabucodonosor em tentar destruir Tiro, resolve lhe dar o Egito. Podemos ler isso em Ezequiel 29, do versículo 19 ao 20. Eis o que diz o Senhor Jeová: irei dar o Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha só, Deus está falando que vai dar aqui o Egito para Nabucodonosor, porque ele falhou em ter dado Tiro, ou seja, Deus fala para Nabucodonosor que vai dar Tiro para ele. Olha, gente, não é qualquer um falando, é o próprio Deus aqui falando. Vai lá, Nabucodonosor, Tiro vai ser sua. Aí Nabucodonosor vai lá, não consegue Tiro. Aí Deus fala para ele: puta merda, falhei com Nabucodonosor. Nabucodonosor, não esquenta não, desculpa eu ter falhado contigo, tá? Em falar que ia dar a cidade de Tiro para você e não ter conseguido. Mas é o seguinte, vamos fazer o seguinte, esquece Tiro, tá bom? Eu vou dar para você Egito. Agora eu tô falando mesmo, tá? Esquece que eu tinha falado outra hora e não aconteceu, tá bom? Acredita em mim de novo, por favor. E eis que disse o Senhor Jeová: irei dar o Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele pilhará suas riquezas, fará dele a sua presa e repartirá os seus despojos. Tal será o salário de seu exército, por preço do trabalho feito contra Tiro. Eu lhe dou o Egito, pois é para mim que trabalharam. Então, olha só, né? Note que o Egito sofreria e seria despojado de suas riquezas para recompensar o rei Nabucodonosor, por este ter se esforçado em destruir Tiro, porém não ter conseguido. Na realidade, conforme vimos anteriormente, nem essa promessa de conquista do Egito foi concretizada, bem diferente do que disse a profecia bíblica. Tiro foi conquistada realmente só por Alexandre o Grande em 240 anos depois, e não por Nabucodonosor. Novamente, contrariando a profecia, Tiro foi reconstruída e o Novo Testamento até menciona ela. Vocês podem ler lá no livro de Lucas, tá? No capítulo 10, versículo 13, né? E Marcos também, capítulo 7, versículo 24, cita lá que existe lá a cidade de Tiro. Hoje em dia, Tiro tem mais de 10 mil habitantes. Ou seja, essas profecias não acontecem, gente, não adianta. A própria história relata isso daí. Tem muito mais coisas aqui, tá? Que eu gostaria de comentar com vocês. E eu vou deixar para fazer em outro vídeo, para não ficar tão longo, mas tem muitas outras profecias aqui, que a própria Bíblia depois afirma categoricamente que
não foi concretizada. Então, o Deus aqui que não pode mentir, o Deus que não pode se enganar, né, oferece tiro ao rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor até tenta, né, conquistar, mas não consegue. Aí Deus fala, puta merda, eu não consegui então, né, prometer o que eu fazia, o que eu prometi aí para Nabucodonosor. Nabucodonosor, não fica tristinho não, meu amigo. Eu garanto que dessa vez não vou falhar com você, hein? O Egito vai ser seu. Puta, e o Egito também nunca foi de Nabucodonosor. Que triste, né? Então, galera, vou ficando por aqui, tá? Olha só, deixa eu só falar um negócio para vocês. Quem estuda sabe, tá? Quem não estuda, acredita, tá bom, gente? Então é o seguinte, de novo, queria mandar um abraço a todos os 870 inscritos no canal. Por favor, galera, compartilhem o vídeo, tá? É bom esses conteúdos chegarem no maior número de pessoas, tá? Para que mais pessoas possam sair dessa farsa, né? Dessa bobagem mitológica que é a lenda, né? A fábula, essa epopeia judaica, né? Essa epopeia cristã aí, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fui!